Muitas pessoas acreditam que a gente precisa de força de vontade para mudar alguma coisa na nossa vida. E se eu disser que talvez esse não seja o problema, que existem algumas estruturas invisíveis na nossa vida, no nosso dia a dia, que dificultam e impedem o nosso progresso, a nossa mudança. Fica comigo nesse vídeo porque hoje eu vou te explicar como que eu cheguei nessa conclusão e o que eu fiz para poder mudar um pouco a minha realidade. Quantas vezes a gente já não disse que foi falta de força de vontade, seja nossa ou de alguma outra pessoa, para conseguir mudar alguma realidade da nossa vida? Eu já disse isso inúmeras vezes e consigo te dar um exemplo prático. Eu tô sempre, é até engraçado, eu tô sempre tentando, tô saindo aqui do quadro para ver se tá gravando mesmo, tá? Eu tô sempre tentando voltar a frequentar academia. E por muito tempo eu achei que o problema era falta de força de vontade da minha parte. Por mais que eu quisesse, eu nunca conseguia concluir de fato, eu nunca conseguia criar o hábito, ir de fato e passar aí. Diversas desculpas surgiam. E, e se a gente for parar para perceber, a gente consegue aplicar esse exemplo em várias coisas na nossa vida. Muitas mudanças que nunca duram na nossa vida, ou algumas mudanças que a gente quer fazer na nossa vida, de qualquer tipo, que não criem raízes na nossa vida, acabam não criando raiz na nossa vida e se perdem no meio do caminho. E isso fica claro e evidente quando a gente quer começar várias vezes, quando a gente começa várias vezes, cai, levanta nessa construção desse hábito que a gente quer fazer, seja qual for ele, repito, a gente fica às vezes dependendo de motivação. Quando eu me sentir motivado eu vou. Quando for aquele dia, aquela segunda-feira, aquele início da semana, eu vou começar, eu vou fazer. Quando vier aquela vontade de verdade, achar que é um problema de disciplina, a gente não é disciplinado o suficiente para poder conseguir começar, mas independente disso, independente da mudança que a gente quer fazer, nem sempre é falta de força de vontade. Nem sempre falta vontade da nossa parte. O problema são algumas estruturas, muitas delas invisíveis no nosso dia a dia, que roubam essa nossa prática, essa nossa ação. Então, às vezes é o telefone na mão que dificulta a gente começar a rezar, é a dificuldade para manter o ritmo da leitura, de ler um bom livro, a dificuldade de manter um hábito que a gente quer, o exemplo que eu dei da academia. Então, no meu exemplo, eu achava que o problema era eu, achava que era por defeito meu, por falta de disciplina da minha parte. Mas eu comecei a suspeitar que o problema talvez não necessariamente estivesse em mim, mas sim de uma maneira externa, e eu vou te explicar onde eu quero chegar. Se existe boa vontade e desejo da minha parte, e aí que entra o conflito, e acompanha o meu raciocínio, se existe a boa vontade da minha parte, o desejo, por que eu não mudo? Se eu quero, se eu sei que é bom, se eu sei que eu preciso, por que eu não mudo? Por que eu não consigo engatar nessa atividade, nessa ação? E, de novo, aplique isso a qualquer realidade. Estou dando um exemplo prático meu de fazer exercício físico, mas isso se aplica a qualquer coisa. A ser uma boa pessoa, a ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, ser bom no trabalho, qualquer coisa. Se existe a boa vontade, por que a gente não consegue? Se existe a decisão de querer fazer, existe a decisão de querer ser melhor, por que ela não se sustenta? Por que não dura? E se a gente for parar para pensar, vamos voltar, cada um aí, que vocês estiverem me assistindo, volta no momento em que a gente se converteu pela primeira vez. O momento que a gente teve um grande encontro com Jesus. Aquele momento, aquele sentimento, aquela sensação, ela perdura até hoje? Aquele fogo inicial de não querer trair a Jesus, de não pecar, existe esse ardor até hoje? Essa decisão se sustentou até hoje? Talvez a gente esteja tão focado em mudar o nosso comportamento, em mudar as nossas práticas, ao invés de
tentar entender o que produz esses comportamentos. Vamos com calma e vamos de novo. Às vezes a gente quer mudar radicalmente um comportamento nosso, seja qual for ele, sem entender como que esse comportamento se sustenta, ou como que esse comportamento se constrói, como que esse comportamento surge na nossa vida, né? E parando para pensar, eu comecei a observar pequenas coisas, pequenas ações, pequenos hábitos e pequenos costumes na minha vida. Vou te dar alguns exemplos. Eu percebia que a minha atenção estava muito difusa para as coisas. Eu não conseguia dar atenção devida às coisas que eu estava fazendo. E eu percebi que o celular sempre perto acabava moldando a minha atenção. Eu queria muito ter mais tempo de oração. Eu queria muito mais, queria rezar e ter intimidade com Jesus cada vez mais no meu dia a dia. Só que o excesso de estímulos no meu dia, na minha vida, repito, muitas das vezes devido ao celular também, fazia com que eu não conseguisse aquietar o meu coração, aquietar meu interior. Então, o objetivo era ter um coração mais quieto, um momento de interiorização, de silêncio, mas foram tantos estímulos ao longo do dia e tudo mais, que isso atrapalhava a minha oração. E vamos botar num contexto mais macro. Eu quero que minha casa fique mais organizada, eu quero que a minha agenda seja um pouco mais organizada, que os meus dias, as minhas tarefas, os meus compromissos sejam um pouco mais claros, com prioridades definidas. Só que tudo tá sempre uma bagunça, que a minha agenda comanda a minha vida e não ao contrário. Eu não tenho uma clareza de prioridades e essa bagunça acaba ditando a regra da minha vida. Consequentemente, eu fico com pouca energia para fazer aquilo que de fato deveria estar fazendo, aquilo que de fato é minha prioridade. Então, se eu não organizo o meu dia para dizer o que eu tenho que fazer e quais são as minhas prioridades para aquele dia, qualquer coisa que surge suga minha energia, drena minha energia, e quando eu tiver que fazer aquilo que eu realmente devo fazer, aquilo da qual eu existo para fazer, não tenho mais energia. Então percebam, nesses exemplos que eu estou te dando, é uma vida moldada por coisas externas. Uma vida que é moldada antes da minha própria decisão. Entende onde eu quero chegar com estruturas invisíveis que moldam a sua vida? E estruturas invisíveis que organizam a sua vida por você, às vezes antes da tua decisão, antes da tua força de vontade, antes do nosso querer, da minha decisão, da sua decisão. Existem estruturas invisíveis que moldam a nossa vida antes mesmo da gente ter o direito de opinar aquelas mudanças, aquelas decisões. Então, essa é a conclusão. Os comportamentos, elas são consequência, os comportamentos são consequência de estruturas invisíveis do nosso dia. E isso é uma boa notícia se a gente for parar para pensar. Porque essas estruturas invisíveis, elas podem dificultar ou facilitar a nossa vida. Elas dão forma à vida que a gente tem. Porque a decisão de querer ser melhor, ela acontece uma só vez. Mas são essas estruturas que sustentam a sua decisão. A tua conversão, a tua decisão, o teu desejo, a tua força de vontade é a fagulha inicial que precisa para você começar aquela mudança de fato. Mas são essas estruturas que sustentam essa decisão. E isso é muito importante. Isso é muito interessante de perceber. Porque, e de novo, isso é uma boa notícia, porque te coloca numa posição onde você pode mudar. Porque essas estruturas são maleáveis. Você tem autoridade e autonomia sobre elas. Isso é muito bom. E se a gente conseguir colocar isso em prática e parar para pensar nisso, do que a gente quer fazer, acho que a pergunta que fica é:
Se eu quero mudar a minha vida, se eu quero mudar algum aspecto da minha vida, que estrutura eu tenho que mudar primeiro? Que estrutura eu preciso solidificar primeiro para que a minha decisão seja sustentada, né? Se eu quero, até anotei aqui alguns pontos para eu não esquecer, de alguns exemplos. Por exemplo, uma coisa é eu dizer que eu quero usar menos o celular, ser menos viciado em rede social e tudo mais. Outra coisa é de fato deixar ele longe de mim quando eu estiver fazendo qualquer outra coisa. Não deixar o telefone tão acessível, por exemplo. As redes sociais tão acessíveis. Então, percebe? Deixar o telefone longe é uma estrutura que sustenta muito mais a tua decisão do que você só dizer que quer usar menos o celular, né? Se você quer ler mais, dizer que quer ler mais ou lembrar de ler vale muito menos do que você deixar livros acessíveis na sua mão para quando você tiver o mínimo de tempo possível, você não pensar em pegar o celular, você pensar em pegar o livro que está na sua mão. Entende? Olha a estrutura que você começa a criar para sustentar aquela tua decisão. Ou seja, é você pegar aquela decisão, é você pegar aquele hábito que você quer construir e, e torná-lo prático. E colocar ele na tua vida de maneira concreta, executável. Isso que é o mais importante. Se você quer, é muito fictício e ficar no mundo das ideias, eu quero rezar mais. Como você quer fazer isso? Que estrutura você cria na tua vida para que você consiga rezar mais? Torna a tua vida uma oração. Tudo aquilo que você faz, você torna uma oração. Você vai trabalhar e entrega aquilo a Deus. Está cuidando da sua casa, do seu filho, da sua esposa, do seu marido? Torne aquilo uma oração. Percebe? Você para de querer arranjar tempo para fazer tal coisa e o tempo é criado. Olha a diferença. Você para de querer fazer, querer ter mais tempo para rezar. Você torna o tempo a sua oração. Olha que genial. Olha a facilidade disso. Se você quer ter uma vida mais organizada, uma agenda mais organizada, você não deixa com que as coisas surjam na sua agenda por urgência. Você torna as tuas prioridades. Você coloca no papel as tuas prioridades. E as tuas prioridades são feitas primeiro. Para que aquele maior impulso de energia que você tem no seu dia, na sua vida, seja para cumprir as tuas prioridades, e não todas as outras coisas que surgem. Entende isso? De novo, é tornar aquele hábito, aquela ação concreta no teu dia a dia. Tornar de uma maneira prática, criando estruturas que se sustentam. E para concluir, as mudanças profundas na nossa vida, elas raramente se sustentam e começam com uma decisão extraordinária. Raramente uma mudança na nossa vida, de novo, e estou falando isso o tempo inteiro, seja ela qual for, ela raramente ela se sustenta por uma decisão extraordinária. Ela começa quando você modifica silenciosamente alguma estrutura na sua vida. E existem essas estruturas que moldam a vida para você muitas das vezes antes mesmo da tua decisão. Entender isso mudou drasticamente a forma como eu levo a minha vida. E eu acho que pode te ajudar também. E é isso. Muito obrigado.